Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, Deus, para aprendermos mais da Tua Palavra. Nós te agradecemos pela vida de cada um que está aqui participando, se interessando em aprender mais de Ti. Pedimos o Teu Espírito Santo que nos conduza a pessoa que vai falar essa noite, Jesus trazendo sabedoria, graça, tranquilidade, e que o Espírito Santo possa falar através da vida dela, Pai. Porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que se interessa em manifestar o Teu poder e a Tua glória para cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar também aqueles que não puderam estar aqui, que a bênção os alcance, onde eles estiverem, todos que participam dessa equipe maravilhosa que é o Jet Kids. Em o nome de Jesus, fala conosco, fala no nosso coração, porque nós precisamos e queremos ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Bem, galerinha, hoje nós vamos dar uma sobrevoada, era para falar de Segunda Reis, né? Peraí um minutinho, gente. De vez em quando eu paro para permitir a entrada das pessoas, tá? Mas hoje era para a gente conversarmos sobre Segunda Reis, mas eu vou dar uma sobrevoada na questão ali da bibliologia de Primeira e Segunda Reis, tá? Esse panorama dos dois livros, porque eles são muito conectados, né? Então, Primeira e Segunda Reis, ele vem aí as histórias, né, do reino de Israel, de Judá, a história dos reis de Israel e Judá. A primeira coisa, só lembrando, aproveitando que hoje eu estou falando em questão do objetivo nosso, né, nesse projeto da Escola Bíblica, só relembrando, nossa missão aqui, nosso objetivo é estarmos aprimorando, né, na Palavra de Deus. Então, como lá no início, eu falei com vocês, esse é um versículo que meu pai, sempre eu comento dele, né, ele é teólogo, e ele sempre falava esse versículo para nós ali em casa. Né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E vem bem a calhar nessa estudo de Primeira e Segunda Reis, que Primeira e Segunda Reis vem exatamente mostrando ali, né, a conduta dos reis maus, dos reis que levaram ali o povo a pecar, e dos reis bons que andaram de acordo com o mandamento de Deus, né, deram bons testemunhos. Então a gente também tentar andar nesse caminho, né, como obreiro aprovado, com bom testemunho, né, testemunho perfeito é só de Cristo, e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que manejar bem a palavra de Deus, nós temos que buscar esse conhecimento. O papai ele falava muito em púlpito, não me sigam. Nosso modelo é Cristo e a salvação é individual. Quando nós estivermos em frente lá, né, a Deus, quando morremos, é nós com nós mesmos. Né? Então é individual. O compromisso é individual. Eu já falo isso com meus filhos. O compromisso é individual. A busca pela palavra é individual. Não tem como eu buscar a palavra pelo Yuri, pela Suzana, nem eles por mim, nem o Johnny pelas meninas, nem a Vivi, que é minha irmã, por mim, nem eu por ela. Então vamos buscar aqui juntos. Né? E lembrando aqui, só rapidamente, né? Eu vou deixar esses slides também lá de novo nos grupos. Mas essa visão de F. Stuart, que eu gosto muito, em relação à Bíblia, né? Só ler esse primeiro parágrafo aí. A Bíblia não é um mero guia divino, nem uma mina de proposições a serem cridas ou uma longa lista de ordens a serem cumpridas. É verdade que recebemos dela mudança de orientação e ela, de fato, contém muitas proposições verdadeiras e ordem divina. Mas a Bíblia é infinitamente mais do que isso. Né? Ela é essa história de Deus, o relato da busca dele por nós, uma história contada essencialmente com 4 capítulos: criação, queda, redenção e consumação.
Nessa história, Deus é o protagonista divino, Satanás é o antagonista e o povo de Deus os agonistas, embora também antagonistas, em que a redenção e a reconciliação formam a resolução da trama. Essa é a Bíblia, esse é o conhecimento que nós estamos buscando, né, aqui nesse nosso grupo. Agora eu quero só situar-nos, né, o que nós temos feito aqui, né, nesse tempo todo. Eu trouxe esse gráfico, né, essa linha do tempo do Antigo Testamento, é um livro que a gente tem aqui em casa, muito bom, né, panorama da Bíblia. Nós começamos lá em Gênesis, né? Gênesis a gente tem ali a aliança com Abraão, né? Ismael, que foi fruto ali, né? Da falta de paciência de Abraão e Sara, e Isaac, que como milagre de Deus, de Isaac nós temos Jacó, né? E vem ali José. Depois nós já estudamos ali também Êxodo, né? Escravidão do Egito, Moisés vindo ali como libertador, né? Josué, que foi o responsável pela entrada ali em Canaã, né? A era dos juízes. Olha quanta coisa nós já vimos, né? Nós temos, depois da era dos juízes aí, nós já vimos 1ª e 2ª Samuel, né? Que vem ali a questão lá do rei Saul, o rei Davi. Estamos entrando agora na história de Salomão com 1ª Reis, 2ª Reis. E interessante que eu queria enfatizar hoje, porque 1ª Reis, 2ª Reis, apesar de ser história ali dos reis, né, de Judá e de Israel, começa a enfatizar muito ali o ofício, a função dos profetas, né? Os profetas ali, principalmente pós-exílio, né? Pós-exílio não, né? No exílio ali, tanto das 10 tribos quanto das 2 tribos ali de Judá. Então a gente tem aí, olha que bacana esse gráfico. Nós temos ali dentro da linha do tempo cada um dos profetas, né? O profeta Elias e Eliseu, que estão ali dentro de 1ª Reis, 2ª Reis, né? Nós temos Isaías, que trabalhou ali junto com Ezequias, né? Que der tempo a gente falar um pouquinho da história de Ezequias e Manassés. Né? Nós temos Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então nós temos aqui nesse gráfico os 4 profetas maiores e os 12 menores. Então, João, como vão contar aqui comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dentro da linha do tempo, olha que bacana, né? Para nós estudarmos a Bíblia e sabermos em que posição que estamos estudando, porque achei interessante entrar nisso, que daqui a pouco nós estamos entrando, né, nos livros dos profetas maiores e menores. Né? Então, a gente saber, basicamente, na história, o que nós estamos lendo. Né? E hoje me chamou a atenção, quando eu estava lendo a história de Ezequias, relembrar que Isaías, que orientou Ezequias, né? Ezequias foi um dos reis que andou conforme Deus queria. Ele andou dentro do conselho do profeta, né? Que era a palavra de Deus ali na terra. Ai, fiz alguma coisa errada. Voltou. Outro gráfico que eu queria nos situar também, nesse estudo que estamos fazendo, esse gráfico aqui muito bacana, né? Que é a cronologia dos reis de Israel e Judá, pós ali divisão, né, dos reinos. A gente vê aí com Saul, né, que foi o primeiro rei ungido ali, depois Davi, que sucedeu Saul, nós já estudamos isso, e Salomão, que eu dei a introdução ontem na aula passada, né, com ali a introdução de primeiros reis, e vem a briga, né? Salomão, ele teve os erros dele, né? Falar um pouquinho rapidamente hoje, né? Que foi idolatria, e ele não cumpriu o mandamento de Deus. A gente leu no final da aula passada que Deus virou ali para o povo e falou: a hora que vocês entrarem na terra, não se relacionem com as pessoas ali da terra, com o mundo, né? Destrua tudo para vocês não se contaminarem. Salomão foi um dos que não respeitou esse mandamento, ele se uniu às mulheres ali do mundo, e elas acabaram pervertendo ali a idolatrar junto com elas, né? Um homem mais sábio do mundo se corrompendo. E ele não preparou o sucessor dele. Roboão não foi preparado para suceder Salomão. A história que a gente conhece muito, ele acabou ouvindo mais os amigos do que o conselho dos anciãos, e acabou pervertendo ali, fazendo bobagem. E o povo se dividiu, né? Se dividiu ali em Judá
e se dividiu em Israel. Ficou Judá de um lado com 2 tribos e Israel do outro com 12. Israel foi o reino mais desobediente, né? Eles foram os reis que mais foram reis maus, reis que não respeitaram o mandamento de Deus, né? E com isso o reino, né, de Israel foi o primeiro a ir para o exílio, né? Foi para o exílio ali da Babilônia, né? Que foi a queda ali de Samaria, e o reino de Judá depois acabou indo também para o exílio ali da Síria, né? Então esse gráfico, para a gente se situar também no que nós estamos estudando, né? A cronologia, então, primeira reis, segunda reis, conta a história dos reis, né? Tanto os reis de Judá quanto os reis de Israel. Então, dentro da questão aí de Judá, né, era 1 ou 2 livros, né? Fica essa dúvida, porque existia somente um livro em hebraico, né? Então, por que que agora nós trabalhamos com 2 livros, né? A razão de dividi-los, né, foi puramente prática, né? Porque na tradução ali do hebraico para o grego, né, na Septuaginta, o texto ficou longo demais. E por que que ele ficou longo, né? Porque o hebraico ele só tem consoante. E quando foi traduzido e entraram ali as vogais, e entrou também as questões de tradução, ele ficou muito longo. E para caber ali dentro dos rolos, né, que eles trabalhavam na época, acabou que eles decidiram dividir tanto o livro de Samuel, né, quanto de Reis. E originalmente, né, ali na Bíblia Histórica, uma das bibliografias que a gente trabalhou, Samuel era chamado de primeiro e segundo livro de Reis, e Reis era dividido em terceiro e quarto livro de Reis. Só uma pincelada no hebraico aqui, que a gente já viu isso em biologia, né? Hebraico ele vem ali do alfabeto fenício, né? O sistema escrito desenvolvido na antiga Canaã. Ele era chamado de alfabeto fenício. O alfabeto hebraico é descendente direto do fenício, né? Então tinha um sistema próprio ali de escrita, né? Adaptado ao alfabeto fenício para a própria língua ali, né? Do povo de Israel, que foi desenvolvido nos 40 anos no deserto. Então o hebraico, assim como o fenício, o garítico, é uma língua cananeia que com o aramaico forma um grupo de línguas conhecidos como semítico ocidental. Né? Só um breve histórico aí do hebraico para a gente situar também. Tá? Dentro do livro de Reis, né? Quais são as fontes utilizadas pelo autor do livro de Reis? Onde ele bebeu a fonte ali para escrever o livro, onde ele buscou, né, o conteúdo para escrever o livro. Primeiro, livro dos Atos de Salomão, né, que a gente pega, né, esses autores, tanto a Bíblia Histórica como a MacArthur, que está escrito errado aí, eles citam ali, né, 1 Reis 11:41. Livros da história dos reis de Israel, a gente tem todas as referências dentro, né, de 1 Reis e 2 Reis, a esse livro da história dos reis de Israel, né, que eles falam ali, vou contando a história do rei, fala, e os demais, né, as demais atos do rei estão escritos lá no livro de história dos reis de Israel, né, como também tem o livro da história dos reis de Judá, que também é citado, né, nessas citações ali de 1 e 2 Reis. Né, livro de Isaías também foi fonte desse autor do livro de Reis. Ele complementou as informações usadas ali em 2 Reis, 18:19, 20:19. E o livro do profeta Jeremias também, né, indicam, né, esses autores da Bíblia Histórica, que parece ser a fonte de 2 Reis. Então, o autor, né, do livro de Reis, ele bebeu dessas fontes para escrever o livro de Reis. São alguns livros que não foram encontrados, né? Salvo engano, esqueci o nome do outro livro, mas parece que era o livro das guerras, mas me fugiu a memória. Tá? E o autor e data, eu trouxe aqui uma visão, né, de MacArthur, está escrito errado, e Panorama da Bíblia, né, que é uma outra literatura. E é bacana, porque os dois eles convergem, né? Dentro aqui da MacArthur, ele fala que a tradição judaica propôs que Jeremias escreveu Reis. Né, e fala, ó, isso
embora isso seja improvável, porque o acontecimento final registrado no livro, que está lá em 2 Reis 25, 27 a 30, ocorreu na Babilônia em 561 a.C. Jeremias nunca foi à Babilônia, mas esteve no Egito, lá na citação Jeremias 53, 1 a 7. E estaria com pelo menos 86 anos de idade, né, em 561 a.C. O autor é desconhecido, provavelmente um profeta que viveu no exílio da Babilônia. Né, já o panorama da Bíblia fala que o autor é desconhecido, cita essa antiga tradição, né, judaica que atribuiu ao profeta Jeremias. Ainda fala, né, que é possível e aceitável que Jeremias seja autor, contudo não há como provar ou desaprovar que tenha sido ele. Né, e tudo que pode se dizer é que o livro foi escrito depois do último evento registrado, em 2 Reis 25, 27 a 30, que é a mesma citação aqui de MacArthur, né? Ocorrido por volta de 561 a.C. Deixa eu só liberar aqui, gente. Como não há menção do decreto de Ciro, que deu permissão aos judeus para retornarem à sua terra, né, no livro de Reis, em 539 a.C., é possível que o livro tenha sido escrito antes dessa data. Tá? Para a gente situar em termos de autor e data. Né? Contexto dos livros. O livro de Reis não apresenta apenas fatos históricos, né, exatos, mas também a sua interpretação. O objetivo do autor exilado da Babilônia foi transmitir lições da história aos exilados de Israel, ensinando o motivo pelo qual o Senhor condenara Israel ao exílio. Achei muito importante essa fala, né, porque a gente percebe o objetivo do livro. Quando nós lemos um livro sabendo o objetivo dele, a gente entende melhor o que o autor dele queria dizer, a gente entende melhor a mensagem. Então, quando você lê esses parágrafos, você começa a ler o livro de Reis, você fala que bacana, ele é um livro pedagógico, né? Pedagógico para quem estava ali no exílio. Aí você imagina, poxa, ele escreveu para as pessoas que estavam no exílio para elas não desanimarem e elas entenderem o caminho que eles tinham que seguir para sair dali. Porque tá ali dentro do livro de Reis a indicação dos reis que agiram bem e resultaram em tempos de bênção para o povo de Israel, né, de Judá, e os reis que agiram mal e acabaram trazendo, né, essa condenação para o povo de Israel. Né, e é muito bacana você ler o livro dentro desse contexto. Né, enfatizou que o Senhor exigia obediência da parte dos reis à lei mosaica, caso estes quisessem que seus reinados recebessem sua bênção, e que a desobediência traria o exílio. Então, ele vem trazendo essa educação do povo, né? É bem pedagógico, conforme a lei mosaica também é. E a MacArthur, ela fala dessa frase e ela me chama muita atenção mesmo, porque no contexto do livro, o que mais aparece é exatamente essa frase. Fizeram mal aos olhos do Senhor. Né? Então, fala, o rei tal veio e fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez o que era errado aos olhos do Senhor. Né? São reis apóstatas que levaram seu povo pelo... Ai, ficou errado aqui, né? Levaram seu povo a pecar por não combater a idolatria. E, ao contrário, eles acabaram por sancioná-lo. Né? E a Thompson, ela fala uma coisa bacana para a gente também, né, que Samuel Reis refere-se aos eventos de ambos os reinos, de Israel e Judá, enquanto que Crônica se ocupa quase exclusivamente da história de Judá. Para a gente saber também, a gente buscar, né, as nossas fontes, os nossos estudos, quando estivermos aí estudando a Bíblia. Né? O contexto, né, também, o reino de Israel localizava-se no cruzamento de rotas comerciais, né, cruciais que ligavam o Egito, a superpotência do sul, e a Assíria, a Babilônia, no norte. Então, Israel ficava no meio do caminho. Então, por isso que tanta briga em Israel, né, naquela época, tanta guerra. Israel era aquele pequeno reino de localização estratégica. Né? E Egito, Assíria e Babilônia exerciam forte pressão sobre a vida interna e externa de Israel. Eles estavam interessados. Né? Olha que bacana esse mapa aqui. Nós temos a Síria e Babilônia, né, ao norte, e lá embaixo o Egito. Sendo que, olha essa, né, estreito aqui. Agora, olha aqui, né, como que também outros pontos que a gente sempre ouve falar na Bíblia, né, é importante
papai ele sempre chamava atenção para a gente da bibliologia bíblica, né? Você vê os mapas, você vê o que você está lendo, né? A gente tem aqui o reino de Israel, Samaria, né? Temos Jerusalém aqui embaixo, que está dentro do reino de Judá. Olha o reino de Israel aqui em cima, né? Com a capital Samaria, e o reino de Judá com a capital Jerusalém. E a gente ouve falar, né? Reino de Edom, reino de Moabe, né? Amon, né? A gente vai vendo tudo isso na Bíblia, a gente saber, ó, então tá, olha, o reino de Moabe estava aqui, onde era Gade, né? Salvo engano, né? Quando o povo chegou, ele chegou aqui por essa área aqui, né? Os filisteus, né? E olha que bacana esse aqui, né? Que tem essas estradas principais que a gente estava falando antes ali, a Síria, Babilônia lá no norte, Egito aqui no sul, e olha as estradas da época, onde que elas convergiam, né? Elas convergiam exatamente ali para o estreito onde Israel está. Então, todo mundo passava e tinha interesse nessa área. Então, era uma área de conflito, por isso que a gente vê tanta guerra, né? Com o povo de Israel ali. Agora, eles perderam muita força, né? Quando eles se dividiram, porque eles brigavam entre eles também, né? Um outro mapa mostrando aqui Israel também, né? Dentro do Império Grego, Persa e Romano, a gente vê que sempre ele vai ser essa área de conflito e de interesse, né? Então, temas dentro, né, da questão ali de primeira e segunda reis, né? Dentro desse panorama da Bíblia que a gente está vendo, a gente vê ali, né, esse reinado humano, nessa ênfase, né, na monarquia má do ser humano, a liderança distante de Deus, que a maioria dos reinados, né, levaram o povo à condenação, ao fracasso, e eles não levaram em conta a aliança que Deus fez, que está lá em Deuteronômio 17, né, de 14 a 20, que levou um reinado humano com o povo dividido, né, uma terra corrompida, uma adoração contaminada, um abuso, né, de pessoas fracas e essa confiança no poder militar, né, deixar Deus de lado como se o homem conseguisse resolver os problemas dele, deixar de ouvir a voz de Deus através dos profetas, né? Eles trouxeram essa desordem espiritual para dentro do povo. Uma passagem muito que a gente vê, né, esse sentimento ali do profeta Elias, né? Esse lamento dele ali em 1 Reis 19:14. Vou até dar uma lida nela para nós aqui. Deixa eu abrir aqui e ler. Deixa eu ver qual das Bíblias aqui é que tem letra grande essa. Então, 1 Reis, só ler esse versículo mostra, né, esse sentimento de Elias ali nesse contexto. Está ali, né? 1 Reis 19:14. Eu tenho sido em extremo zeloso para o Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Isso é um desespero de Elias, né? Ele já está cansado já, né? Ele tinha passado aquele monte de perrengue, e de repente ele se vê sozinho, e Deus vem e o conforta, né? Então esse reinado humano mau, né? Esse reinado de reis que não obedeceram a Deus, né? De outro lado, né? A realeza divina que vinha como a solução, como o juízo, né? Deus como esse rei dos reis, que ele cuida do seu povo, ele cuida da gente, ele deixou regras, o povo viver bem no deserto, o povo viver bem na entrada de Canaã, ele trouxe os fundamentos ali pormenorizados, bem didáticos, bem detalhados, para que eles pudessem guiar o povo dele. Eu estava lembrando disso semana, porque a gente começou a trabalhar com aula EAD, né? A aula onde o aluno precisa ser orientado antes para estudar. E uma das exigências que a gente tem que ter agora, que antes a gente dava conteúdo em sala de aula, o menino aprendia a fazer exercício, agora você tem que dar um contexto todo detalhado para ele estudar, porque ele vai estudar em casa. Eu estou vendo a Luísa também, Yuri, como que mudou o sistema de ensino. Me veio uma imagem de Deus lá em cima e o homem aqui na terra, e ele, não, como é que eu vou fazer? Ele quase fez um EAD, né? Ele tinha que ensinar para o homem à distância. Então ele pegou ali e deu
a lei mosaica toda detalhada, toda bonitinha, toda didática para o povo obedecer. Essa é a realeza divina que eles tinham que ter obedecido lá e nós temos que obedecer. E ele acabou julgando as nações, inclusive Israel. Não por raiva, mas por educação, por questão didática de educação. O povo não estava ouvindo Deus. Então Deus teve que deixar eles passar pelo exílio novamente, né? Eles passaram no Egito, está passando ali. E sempre Deus ali dando a última palavra, né? Graças a Deus. Que bom que a última palavra é a palavra de Deus, né? Então, dentro desse histórico do livro, né, da história dos reis, a gente tem ali, né, Primeira Reis, Segunda Reis, a morte de Davi, reinado de Salomão, né? Salomão pedindo a sabedoria, Salomão constrói o templo, morte de Salomão, né, falta de sabedoria de Roboão, divisão do reino de Israel, né? Roboão ficando ali com a tribo de Judá, né, que tinha Judá e Benjamim, e Jeroboão ficando com a tribo de Israel, as outras 10 tribos, né? Ficando o reino de 10 tribos no norte e o reino de 2 tribos no sul. História dos reis de Israel, né? História dos reis de Judá, cativeiro das tribos do norte na Síria e cativeiro das tribos do sul na Babilônia, né? E esse cuidado ali desse autor, né, do livro de Reis, né, igual a gente falou, de mostrar para esse povo que estava no exílio por que eles chegaram ali e como que eles tinham que fazer para que eles não cometessem os mesmos erros, né? A gente tem alguns personagens notáveis aí, né? O profeta Elias, né? O que aconteceu na vida de Elias, né? A gente tem ali uns destaques, até esqueci de colocar a referência a Thompson, né? Ele foi 3 vezes alimentado, né? Por providência divina, através dos corvos, quando ele fugiu ali, né? De Jezabel, lá em 1 Reis 17:6. Pela dispensa da viúva, né? Que aumentava milagrosamente, lá em 1 Reis 17:15. E por um anjo, lá em 1 Reis 19:5-8. Né? Está naquele texto ali que ele está amargurando, né? Ele foi aquele reformista valente ali no Monte Carmelo, né? A gente vê aquela coragem de Elias, né? E ele conta aqueles profetas ali. Está conversando com a Suzana hoje, né? Como que nós somos fracos, né? A gente veio depois de Cristo e como que esses homens tinham poder. Jesus falou que se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente faz um monte se atirar ao mar, né? Os camaradas, né? Um parava o sol, o outro vinha fogo e queimava, né? O outro machado levanta e a gente não consegue nem mexer uma caneta com a nossa fé. Como que a gente está precisando exercer essa fé? O livro de Reis também nos chama essa atenção. Como que a gente tem que buscar a palavra de Deus cada vez mais, porque se a gente for comparar, né, com o que se era feito ali, com o que é feito agora, o poder que eles tinham, gente, a relacionamento com Deus era muito grande, né? Eles repreendiam reis ali, né? Elias repreendia reis. Você imagina, né, naquela época lá, imagina a ditadura militar, você chegar lá no presidente e colocar o dedo lá na cara dele, reclamar, né? Eu sei o que eles faziam, né? A oração de Elias, né, a oração poderosa de Elias ali, tá nesses textos, né, e mesmo assim, sempre me chamou a atenção isso, como que uma liderança cansa, né, e acaba entrando ali numa certa depressão, né, quando ele deixou se desencorajar, né, ali pela ameaça de Jezabel, né, como que isso a gente tem que cuidar da nossa liderança, né, tem que cuidar dos pastores, a gente tem visto essas notícias de pastores até suicidando, né? Como que a liderança cansa? Né? Como que o profeta como Elias, que tinha esse poder todo, cansou, desesperou, entrou em depressão, se sentiu fraco, né? E ele não era infalível também, né? Mas ele foi honrado por Deus. Você imagina, né? Como que era a atitude de Elias para com Deus, a ponto de Deus levá-lo, né? Naquele redemoinho de fogo, né? Parecia aquele carro, aquela carruagem de fogo, e ele ser levado naquele redemoinho, né? E por outro lado, né? Por outro lado, não, e junto, né? A Elias, nós temos Eliseu, né? Que Elias fala que quer falar, eu quero uma porção dobrada. E Elias ainda chama a atenção dele, falou, a dura coisa você pediu.
né? O que a gente aprende desde pequeno. Responsabilidade, né? Quer dizer, poder vem com responsabilidade. E Elias sabia a responsabilidade que iria para Eliseu, né? E alguns fatos interessantes da vida de Eliseu, que tinha uns meninos que estavam caçoando de Eliseu ali, né? Que ele era calvo, começaram a zoar ele ali. E Eliseu amaldiçoa ele, sai uma ursa lá e come os meninos, né? A questão ali de Eliseu com a mulher sunamita, né? Ele prevê ali, profetiza a gravidez dela, e ela ainda fala: não brinca comigo, não fala isso não, que isso é coisa séria, né? Eu tô querendo isso há muito tempo. Ele: não, daqui a um ano você vai estar segurando o filho, né? E ela acontece isso na vida dela, e de repente o filho dela morre. Ela tem a fé, vai lá, manda chamar, né? Mandar um menino, vai lá para o quarto lá de Eliseu, e Eliseu ora a Deus, ele deita ali no menino, né? Na boca do menino, põe olho sobre o olho, o menino se aquece e volta à vida, né? A cura de Naamã, né, da lepra, e a condenação ali do ajudante é uma história bem conhecida nossa, né, onde Naamã também teve fé, né, uma fé que muitos Israel precisavam ter. Né? Eu lembro ali de Naamã, e ele teve que pular, né, 7 vezes naquele rio, não era um rio tão como é que fala? Palatável, né? Palatável de gosto, mas esqueci o termo aqui, mas ele falou: poxa vida, tem tanto rio lá bom, onde eu moro, esse cara mandou eu vir aqui e mergulhar nesse rio nojento, estranho, né? Aí o Judaí falei: pô, se mandar você fazer qualquer coisa, você não ia fazer para ficar curado da lepra? Ele falou: faria. Então, o que custa? Vai lá, mergulha. Ele foi, pulou e ficou curado. E o ajudante, né, é, ele vai lá tentar pagar, né, na mão, oferecer a Eliseu uma recompensa. Eliseu fala que não queria. O ajudante dele sai correndo lá e pede, né, umas vestes lá festivas e tal. E quando ele volta, Eliseu fala: ó, o que você foi? Onde você estava? E de repente, aquela lepra de Naamã vai para o ajudante, né? Que é outra forma de a gente entender como que Deus trabalha, né? Dentro, né, desse ambiente nosso humano aqui. E ele fez flutuar um machado, né? O pessoal foi ali cortar madeira, o machado cai no rio, ficam desesperado, e Eliseu faz flutuar um machado, né? E eu, como eu gosto muito de X-Men, eu lembro ali do Magneto, né? Falo: ó, que bacana você ter esse poder de levantar as coisas, né? E tudo, e voltando, né? Como que nós somos frágeis e fracos de fé, que ela não chega a ser do tamanho do grão de mostarda, né? E ele cegou o exército, que é uma das passagens que eu acho mais bonitas, né? Da questão do Eliseu. Está o ajudante dele ali desesperado com o exército vindo, né? E Eliseu está lá tranquilo, e ele desesperado, e Eliseu falou: oh, Deus, abre os olhos espirituais dele aí, a hora que abre aquele exército muito maior espiritual. E esse é um ponto que eu queria deixar bem enfatizado na aula de hoje, né? Principalmente nesses tempos aí de pandemia mundial, tempo de problemas, e que muitos de nós estamos enfrentando, vamos ter que enfrentar. Mas é só a gente abrir os olhos espirituais, que o exército de Deus ele é 1000 vezes mais poderoso, maior que qualquer um que vem aqui. E como Deus tem cuidado de nós nessa pandemia. E eu amo realmente essa passagem. Eu acho muito bacana o Eliseu tranquilo, ajudando desesperado, e ele fazer esse pedido para Deus. Pede para abrir os olhos espirituais dele para ficar tranquilo, né? E a gente também alimentar nossa fé com isso. A gente alimentar. Quem está desesperado com algum problema, você virar para Deus e falar: Deus, eu não consigo resolver, não, agora com o Senhor, e ter tranquilidade, né? Ali escrita na Bíblia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Ou as palavras de Cristo, né? Procura prioridade a Deus, né? Busque primeiro o reino de Deus e o mais ele fará. Esquece, fica tranquilo, sossega seu coração, né? E a gente tem que fazer isso, principalmente nesse tempo aí, né? Dentro das histórias, né? Ali de Reis, né? Me chama muita atenção esse paradoxo de Salomão sempre, né? A sabedoria de Salomão, naquela sentença ali, né, que até no mundo cotidiano nosso ali,
Esse é usado até na área de empreendedorismo, de empresas, né? Aquela decisão de Salomão, né? Das duas mulheres, uma deita sobre o filho à noite, morre, troca com a outra e chega lá e enfrenta Salomão. E uma fala que é dela, outra fala que é dele, e Salomão manda o guarda pegar lá e partir no meio menino. A mãe, não, pode entregar para ela, e a outra já sai toda feliz, então pode me entregar. Salomão, não, senhora, entrega para ela aí, que ela que é a mãe, né? Que ela abriu mão do filho para não ver o filho morto. Para o paradoxo do que ele fez, né? Salomão e idolatria. Ele desobedeceu a Deus, né? Casou com 700 mulheres lá de outros povos, mais 300 concubinas, né? Naquela ânsia ali, muitas vezes dele mesmo querendo casar com mulher, outras vezes aliança, né? Militar com o povo, que era a cultura da época. E mais uma vez, em vez de confiar em Deus, confiar no homem, no poderio militar, né? E a gente tomar cuidado para a gente não fazer a mesma coisa, né? A gente tem que sempre entender que quem comanda a nossa vida e quem supre as nossas necessidades é Deus, não somos nós, né? E Salomão perverte o coração, e isso é o mais triste, porque ele perverteu o coração dele. A mente dele era sábia, mas o coração dele se perverteu, né? E ele acabou cultuando os outros deuses. Isso é muito triste, né? Deus acabou punindo ali Salomão, né? Nesse versículo aí, em 1 Reis 11:9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E ele é filho de quem? Ele é filho de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Então, o filho do homem, que era um homem segundo o coração de Deus, perverteu o seu coração. Não adiantou sabedoria. Era muito mais valiosa a fidelidade de Davi com Deus, o amor que Davi tinha com Deus, do que a sabedoria de Salomão e a riqueza de Salomão, né? Daí vem Roboão, né? Porque a gente estava falando que um dos erros de Salomão é não preparar o seu herdeiro, né? E Roboão vem, esquece, né, dos anciões, deixa os anciões aí de lado. Os anciões estavam lá fazendo, e foi ouvir lá os amigos dele, né, dar um de machão lá, de poderoso, que ia cobrar o dobro lá do imposto que Salomão cobrava e tudo. Jeroboão lidera o povo e separam, né, as tribos, né? Cristo vem nos ensinando que uma casa dividida não se sustenta, né? E é o que aconteceu com o povo de Israel. Ele não se sustentou. Né? Olha como que era o poderio, né, de Israel. Israel ele tinha o poder de tudo. Lembra daquele mapa lá, que as estradas passavam aqui por dentro de Israel? Mas Israel tinha todo esse território e tinha todo esse povo unido, né, dentro ali do contexto Saul, Davi até Salomão. Aí dividiu, ficou dividido. Jeroboão ficou lá para cima e Roboão, e pior, né? Eles brigavam entre si, então eles se enfraqueciam também. Então, além de eles ficarem fracos para se proteger das ameaças externas, eles se contentavam com isso não. Eles brigavam entre eles também. Então, o enfraquecimento ali do povo de Israel foi muito grande, né? Com essa divisão. Por um simples não, né? Pelo um erro de Salomão e pelo um erro de Roboão ali, né? Vaidade e tudo mais, né? E, por fim, né? Não tem slide não, queria só enfatizar a história que eu gosto muito, que é a história de Ezequias, que é o rei Ezequias. Que o rei Ezequias foi um rei que me chamou muita atenção, porque ele foi um rei que andou segundo Deus queria. Ele foi orientado por Isaías, né? Deixa eu voltar lá para a gente ver lá naquele gráfico. Pega aí, só um minuto. Aqui, ó. Olha que bacana. O rei Ezequias, ele foi orientado. Quando ele passou aperto com o inimigo, ele buscou em Isaías o que Deus queria que ele fizesse. E Deus falou: pode ficar tranquilo, pode ir que eu estou com você. Então ele foi um rei que andou conforme os mandamentos de Deus.
E um dia Deus falou com ele, ó, tô te levando, vambora. Aí ele dormindo à noite, ele virou pro lado e falou, Deus, eu andei sempre certinho, eu segui seus mandamentos, eu não queria ir embora agora não. Aí Deus falou com ele, não, tudo bem, né? Aí respondeu ele, o profeta falou, ó, vou te dar mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos, quem nasceu? Manassés. Né? E Manassés nasce, e Manassés foi um rei ruim. Ali em 2 Reis, mostra que ele foi um rei que não obedeceu a Deus, ele voltou com a idolatria e ele levou o povo para um lugar ruim. Ele levou o povo para um lugar ruim. E lá em Crônicas abre um pouco mais a história de Manassés, a gente vai ver Crônicas aí, e conta a história que ele foi preso, mas que ele se arrependeu na prisão e voltou a fazer o que Deus queria. E quando ele voltou a fazer o que Deus queria, ele reverteu aquela situação do povo, e o povo foi abençoado. Né? Então, eu tanto acho bacana essa história de Ezequias, né, que ele é um homem que ele pôde chegar e conversar com Deus. Não, Deus, não leva não, porque eu quero ficar. Né? Mas nesse contexto, nasce Manassés se torna um rei ruim, mau, né, apóstata, e é preso, mas ele reverte de novo, volta, lembra do jeito que o pai dele fazia e reverte toda a situação. Então é outro exemplo também. Então esse livro de Reis, né, ele vem nos trazer esse movimento dessa relação de Deus com o homem. Ele vem nos mostrar como que nós devemos agir. E ele foi escrito, como a gente falou, como um texto didático para levar, né, para explicar o povo ali no exílio por que eles chegaram ali e o caminho de como eles deveriam sair. E agora nós vamos começar a estudar os livros, né, desse retorno do povo de Israel. A gente vai passar pelos livros ainda, né, os Cantares, Salmo, Provérbios, mas a gente vai chegar também aos profetas que trabalharam lá no exílio. E é isso que eu queria deixar para hoje para vocês, né? Deixa eu tirar aqui a apresentação. E abre a palavra, né? Se alguém tem alguma coisa para falar, tem algum comentário, uma pergunta. Não? Só vou comentar que foi muito boa a sua aula. Não, você tem que falar alguma coisa, André. Estou esperando aí e tal. E aí? Já ia falar, vou deixar o André falar primeiro. O André falar. Não, senhor, pode falar aí. Só porque eu falei agora você vai ficar para falar, senão eu vou ficar magoado aí. Então, para você não ficar magoado, eu vou falar. Então fala. Isso, João. Pode falar então. Eu fico observando, Luiz, como é que a inconstância do coração do homem. Ao mesmo tempo que está todo mundo focado em servir a Deus com integridade, igual você citou, por exemplo, Salomão, que foi um homem íntimo de Deus, ao mesmo, do nada o cara começa a prostrar para pender para o lado de idolatria. Isso. Ô, Johnny, mas tem que abrir o vídeo para falar, tá? Pode abrir o vídeo aí. Então tá, vou abrir. Então. Eu tô achando interessante isso. Eu até fico, poxa. É isso mesmo. Ai, que susto! Ah! Ixi, o som tá ruim. Voltou o som, tava sem som. Não é o ET, não, gente. Sou eu, viu? Não é o ET, não. Calma aí. Então, tio Luiz, eu fico observando isso. Como é que uma pessoa é convicto de um conhecimento e, ao mesmo tempo, ele desprende disso e parte para um lado como assim, que não era aquilo que ele acreditava. Exato. E é engraçado mesmo, né, Johnny? E a gente vê isso muito nos dias de hoje também, né? Como eu nasci na igreja, nasci no berço evangélico, fui filho de pastor, então acompanhei papai na barra da calça dele,
E a gente tem que tomar muito cuidado, orar muito, porque eu vi muitas pessoas que eram líderes na época que eu era criança, adolescente, jovem, que caíram, cara, sabe? Que hoje estão desviados. Pessoas que eu assustei, falei, mas como? Né? Aí nos chama atenção. Se Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, caiu, Salomão, com maior sabedoria, caiu, essas pessoas que eram líderes, eram modelos para mim na época, caíram também. Então a gente tem que tomar cuidado. Paulo, né, diverte, toma cuidado aí, porque se você acha que está de pé, toma cuidado que você pode cair. E me assusta muito isso, me dá muito temor, tá? Porque a gente é muito frágil, igual que você está falando. Nós somos frágeis. Elias tinha esse poder todo e ele cansou, deprimiu. Então a gente tem que orar uns pelos outros, apoiar uns aos outros mesmo, porque a gente pode cair e cair feio. Papai falava, gente, em púlpito ele virava e falava, não me sigam. Se me dá loucura aí, eu for pro mundo arrumar umas amantes, deixa eu ir lá pro inferno sozinho. Sigam a Cristo. Não me sigam, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso mesmo, né? É preocupante. O coração do homem é algo enganoso, né, Tio? A gente não, na verdade, a gente não sabe nem do que a gente é capaz. Sabe não. Não sabe. Né? É com Deus mesmo. Muito boa a sua palavra. Muito boa. Não, obrigado. E a sua também, doutor Johnny. Alguém mais, gente? Não? Tal. Ô Luiz, Ah. posso falar alguma coisa aí? Ai, lógico. Se eu te falar, nesses dois livros... Só tem que abrir o vídeo. Sim. Você tem o cabelo aí, onde apareceu. Nesses dois livros, eu estou esperando um rapaz aqui na igreja. Nesses dois livros, Deus sempre mandou um profeta, um líder para advertir os reis. Deus sempre estava tentando endireitar esses reis, todos que você falou aí. Sempre, na maioria deles, eles não deram ouvidos àquela orientação de Deus, né? E o que marcou nesse livro foi isso. Deus sempre mandou. Deus mandou um profeta novo, mandou Elias, depois mandou Eliseu, e esses reis, na maioria deles, eles perverteram o coração, né? Não Todos. E esse movimento, né, Johnny? Porque Deus é igual Deus, não nos abandona. Johnny é o da Itália. Eu sempre erro, né? Porque tem um. Tá aparecendo Johnny na minha tela. Eu sou o Paraguai, o original é o italiano. Ele estava preso aqui na minha tela, aqui, ó. Estava aparecendo só o dele. Mas é legal isso mesmo. Porque, como a gente falou ali, o reino de Deus, ele é o reino de Deus, né? O reino de Deus, é constante. Deus está lá, não nos abandona. E ele sempre está pronto para nos ajudar. E isso que Reis já falou. Ele sempre mandava alguém para tentar ajudar os reis. Na minha cabeça, imagina, Deus tentou de todo jeito. Aí colocou de castigo, colocou no exílio. Isso. Até nesse caso aí que você falou aí do Ezequias, Deus, já sabendo que Manassés ia repetir os mesmos erros, né? Ele tentou abreviar os dias de Ezequias e ele pediu mais uns dias. Pois é. E aonde que veio de novo o rei dar problema para Deus. Aí não chama atenção, né? Toma cuidado com o que você pede, né? Justamente. É só isso que eu queria falar. Toma cuidado. Mas beleza, mas alguma coisa aí, Sim. Boa noite. Eu queria pedir, se possível, o senhor me enviar esse último quadro que o senhor mostrou aí, que tem os reis, que tem profetas, os anjos, os livros, por e-mail, teria como? Tem, lógico. Sim, eu achei muito interessante para mim poder fazer estudo. Eu achei bem prático para mim poder me situar quem era o profeta, quem era a pessoa que estava no mesmo período. Não, joia, eu vou deixar para todo mundo aqui. Eu vou colocar nos grupos, né? Uhum.
E eu vou abrir um Classroom para a gente também, para todo mundo entrar na sala virtual e colocar esses materiais todos lá, tá bom? Ok, então, obrigado, tio. Eu que agradeço, tá? Amém. Mais alguma coisa, gente? Eu acho que é isso, tio. Eu acho que a palavra de ordem é vigia para não cair, né? Mas nesse tempo de pandemia, que a gente acaba ficando mais afastado da igreja, né? A gente não está atuando no ministério e tudo, a gente tem que sempre manter leitura bíblica, fazer um devocional e tomar muito cuidado, porque o coração do homem tem sempre afastado de Deus, né? Um pouquinho que a gente começa a esfriar ali, se a gente não corta mal pela raiz, né? Se a gente não precaver, na hora que a gente assusta, aí acontece que nem aconteceu com vocês. Aí a gente já desviou e a volta sempre dolorosa, difícil, e se conseguir voltar. Não, Boa, André. E tem que tomar cuidado mesmo, a gente tomar cuidado com nossos filhos, né? Hoje a gente tem principalmente na pandemia, a gente está com um inimigo muito grande com as crianças, que é a internet, né? Eu estava conversando isso com a Luísa outro dia, depois a gente ficou rindo, que ela falou assim comigo: pai, o diabo, ele é... Como é que ela falou? Não é astuto. Esqueci. Mas ela falou assim: o diabo é bem articulado, né, pai? Foi muito bem articulado. Como que o diabo é articulado? Então a gente ainda tem esse inimigo agora, que os meninos estão dentro de casa, então eles estão mais suscetíveis à internet agora, né? E realmente tem muitas coisas legais, né? O TikTok é uma maravilha de ver, YouTubers, tudo, mas é mais um desafio para nós pais também, né? Tomar cuidado com isso. Ok, senhores? Mais alguém? Se não, pedir o pastor Vitorino para encerrar com oração. Amém. E aí, gente, a paz do Senhor Jesus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esta aula de hoje. Obrigado por ter usado aí o pastor Luiz, Senhor, para poder nos instruir, para poder nos ensinar. Peço ao Senhor que conserve essa palavra, que conserve esse ensinamento na nossa mente, no nosso coração, que nós tenhamos realmente aprendido do Senhor, que é maravilhoso, papai. Ensina-nos cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, e use essa plataforma, use, Senhor Deus, esse momento que nós tiramos aqui toda semana para poder nos instruir cada dia mais. Obrigado por essa aula, obrigado pelas pessoas que estiveram aqui presentes, obrigado pelo pastor Luiz que tirou esse tempo para poder nos instruir. Obrigado, Senhor Deus, por essa comunhão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Amém, pastor. Galera, pode abrir o vídeo aí. Eu vou desligar aqui a câmera, a gravação, para despedir.